Nessa primeira aula aí de introdução de elétrica, nós vamos fazer uma parte de introdução tecnológica em relação à eletricidade. Então, pessoal, uma introdução aqui, base, né, de eletricidade. Vamos dar início aí. Bom, iniciando aí conceitos básicos de eletricidade. O sistema eletrônico é muito importante para o funcionamento perfeito de um motor. No caso desse aí, está citando o motor MWM. E para isso vamos conhecê-lo melhor estudando os conceitos de eletricidade aplicada para a eletrônica veicular. A energia elétrica ou eletricidade são trabalhos que envolvem os componentes eletrônicos, assim como sensor, módulos, map, né? E aí por diante. No interruptor, observe aí, tá, pessoal, o que acontece quando ligamos um circuito fechado, tá? Com energia, nesse caso referente a 12 volts. Circuito fechado, agora em movimento, circuito aberto. Circuito fechado. Bom, por que a lâmpada acende? Por que a lâmpada apaga? A resposta vai se conhecer estudando os conceitos sobre eletricidade. A matéria. Tudo que ocupa lugar no espaço e que formam os componentes, os corpos físicos, são conhecidos por matéria. Todas as matérias são construídas de átomos e moléculas. A molécula é a menor partícula de uma matéria, e a partir das moléculas se formam os corpos. Os corpos podem ser simples ou composto. Vê aqui, ó, ok? A água é uma substância composta formada pela combinação de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como vocês estão vendo aqui, H2O. O cobre é um corpo simples, isto é, ele é formado de somente um átomo. Átomos. Todas as substâncias são construídas de átomos ou moléculas. Os átomos são constituídos por duas regiões principais. Região nuclear, parte central do átomo. Estamos aqui, ok? Na parte central do átomo temos os prótons com cargas elétricas positivas e os nêutrons com cargas elétricas neutras. Região órbita ou eletrosfera, parte periférica do átomo. A eletrosfera é formada por partículas chamadas de elétrons, giram ao seu redor do núcleo em órbita bem definidas e possuem cargas elétricas negativas. A molécula de água. Observe a molécula de água, cuja fórmula química é H2O. É constituída de dois átomos de hidrogênio H e um átomo de hidrogênio O. Os átomos de oxigênio estão unidos aos átomos de hidrogênio, mantendo um equilíbrio elétrico. Existem várias órbitas com diferentes números de elétrons, girando em cada uma a última camada, chamada de camada valência. É a que tem maior interesse, pois a diferença entre as principais matérias usadas na eletrônica tem o seu comportamento determinado pelas características desta camada. Observem. A lâmpada está apagada, pois não existe caminho para a carga se deslocarem, porque o ar é isolado. Então temos aqui a bateria, o condutor elétrico, que é o fio, né? O interruptor e uma lâmpada. Então está desligada. Então
o que acontece? Não tem o caminho, está aberta. Então vamos aqui ligar o interruptor. Nesse exato momento, os elétrons passam, né, para o positivo e o negativo, com o circuito fechado. Quando um caminho é criado ligando a lâmpada à bateria, a lâmpada acende. A energia dos elétrons é convertida em luz. Observe que a corrente elétrica de um sentido bem definido, né? A corrente sai do polo positivo, percorre o circuito e retorna para a bateria entrando pelo polo negativo, pois neste caso a corrente é chamada de contínua ou CC. E o gerador que produziu, gerador de tensão contínua. No nosso caso do automóvel, né, é o alternador. Matérias condutores. Os materiais que conduzem corrente elétrica, todas as vezes que se aplica uma diferença de potencial, ou seja, um positivo e negativo, em suas extremidades, chamam-se de condutores. Os elétrons livres são cargas elétricas que se movimentam no interior de um condutor. Exemplo, o cobre. A corrente elétrica é formada pelos elétrons livres que se movimentam ordenadamente. Estamos aí, ó, circulando a corrente elétrica do polo positivo, passa pelo botão, entra na lâmpada, sai do outro pino da lâmpada e vai pelo polo negativo novamente para a bateria. Condutores e a estrutura atômica. Observe que a estrutura atômica do cobre possui 4 camadas com apenas um elétron de uma camada que se movimenta livremente no interior do material. Então observe aí, ó. Os metais são bons condutores de eletricidade porque os elétrons da última camada estão francamente ligados ao núcleo do átomo. A grande condutibilidade elétrica do cobre é devido à intensa mobilidade ou liberdade de movimentação dos elétrons no interior da sua estrutura química. Podemos considerar que a corrente elétrica e o movimento de elétrons num condutor num determinado tempo. Isolante. Um isolante não deixa as cargas elétricas se movimentarem pelo seu interior. Nesses materiais, os elétrons estão firmemente ligados eletrificamente aos átomos e não têm facilidade de se movimentarem entre um átomo e outro. Note que a estrutura atômica do nitrogênio é composta de 5 elétrons na última camada. Os materiais isolantes são compostos de 5 ou mais elétrons na última camada. Exemplo de materiais isolantes: plástico, madeira, borracha, vidro e o ar. Circuito elétrico. Circuito elétrico é todo o caminho fechado percorrido pelos elétrons. É constituído de uma fonte geradora, fios condutores, e de, no mínimo, um receptor, lâmpada, por exemplo. Aqui nós temos aqui o circuito aberto e aqui nós temos um exemplo de um circuito fechado. Circuito elétrico, fonte geradora. A fonte geradora, também conhecida como fonte de alimentação ou simplesmente fonte, é a responsável por fornecer a tensão necessária para a existência de uma corrente do circuito. Exemplo de fonte: bateria convencional, pilhas e bateria do automóvel, no caso, né? Circuito elétrico, carga. A carga ou consumidor de energia elétrica é o componente do circuito que recebe a energia da fonte geradora e a transforma em outro tipo de energia. Exemplo de cargas: energia elétrica para energia luminosa. Ou, no caso, o segundo exemplo: energia elétrica para energia mecânica.
Circuito elétrico, condutores. O condutor é o elemento de ligação entre a fonte geradora e a carga, sendo o meio de transporte da corrente elétrica. Exemplo, dentro de condutores, né? Tá aqui, ó. Veja o movimento de elétrons saindo do polo positivo, passando pela lâmpada, indo para o polo negativo. O interruptor tem a função de comandar o funcionamento do circuito. Circuito elétrico, interruptores. O interruptor é o elemento que tem a função de comandar o funcionamento do circuito. Entendeu? Quando o interruptor está desligado, o circuito está aberto, não havendo circulação de corrente elétrica. Como vocês estão vendo aqui, ao momento que eu ligar o interruptor, passa, né, a ter os movimentos dos elétrons. Quando o interruptor está ligado, seus contatos estão fechados. O circuito está fechado, havendo circulação da corrente elétrica. Carga elétrica. Prótons e elétrons têm uma propriedade física chamada de carga elétrica. O átomo possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Dessa forma, a carga elétrica positiva e negativa anulam-se. Nesta condição, o átomo está eletricamente neutro. Prótons são partículas que possuem cargas elétricas positivas e estão no núcleo do átomo. Neutro são partículas desprovidas de cargas elétricas e estão no núcleo do átomo. Elétrons são partículas que possuem cargas elétricas negativas. Atração e repulsão. Veja o comportamento da carga dos átomos colocando-se dois prótons, um ao lado do outro. Eles se repelam. Isso também acontece com dois elétrons, mas se colocarmos um próton próximo a um elétron, eles atraem-se mutuamente, devido possuírem cargas elétricas diferentes. Bom, a animação aqui, pessoal, na primeira animação aqui, eu vou colocar aqui, ó, negativo com positivo, vamos lá, ó, eles se atraem, positivo com positivo, se repelem, negativo com negativo, se repelem. Então, no setor, né, na prática, o negativo com negativo não se repele, positivo com positivo se repele. Agora, se houver uma junção de um positivo e um negativo, óbvio que vai haver um curto-circuito, porque eles se atraem e não pode. Bom, camadas da valência. Na eletrosfera, os átomos podem ter uma ou várias órbitas que depende do número de elétrons, sendo que cada camada possui um determinado número de elétrons. Esta distribuição dos elétrons é conhecida como camadas de valência ou níveis energéticos. Vamos lá. Primeira camada aqui, o K, né? Vamos lá. 2 elétrons, o L. 8 elétrons, o M. 8 ou 18 elétrons, o N. 8, 18 ou 32 elétrons, o O. 8 ou 18 elétrons, o P. 8 ou 32 elétrons, o Q. 8 elétrons. Íons ou cátions. Vamos lá, pessoal, íon ou cátion. Os átomos em estado natural estão sempre em equilíbrio ou eletricamente, né, neutro, isto é, com o número de elétrons igual ao número de prótons. Uma interferência desse sistema causa um desequilíbrio, aumentando ou diminuindo o número de elétrons. Os prótons interferência pode ocorrer através de uma força magnética, química ou térmica. Íons são átomos eletricamente desequilibrados. Isto é que
isto é, que perderam os receberam elétrons. Vamos ver aqui o íon positivo, equilíbrio elétrico, e os negativos, ânions. Grandeza elétrica, muito importante aí, né, no nosso setor, na parte técnica, para todos saberem aí. Vamos estudar alguns conceitos quantitativos, valores. E que isso precisamos conhecer as unidades de medidas de grandezas elétricas. Nós temos uma tabela aqui de grandeza elétrica, onde aqui, ó, a tabela, isso é muito importante para o setor de todos vocês aí, independentes, né, trabalhando no automóvel, para ter pelo menos essa base, né? Tensão, corrente, resistência, potência e frequência. Vamos começar aqui. Tensão, a simbologia é o E, unidade de medida é o volt, símbolo da unidade de medida, V, múltiplo de submúltiplo, kilovolt, kV, milivolt, mV, ok? Equivalência, 1000 volt ou 0,001 volt. Instrumento de medição, voltímetro. Isso é bom todos anotarem aí, né? Em termos de estudo. Corrente, simbologia I, unidade de medida ampere, simbologia da unidade de medida a letra A, múltiplos de, ou submúltiplo, né? Quiloampere, Ka, miliampere, Ma. Equivalência, 1000A, 0,001A. Instrumento de medida, amperímetro. Resistência, sua grandeza. Simbologia R, unidade de medida ohms. Simbologia da unidade de medida é uma ferradurazinha, ok, pessoal? É uma palavra grega aí, né? Múltiplo de submúltiplo, né? Vamos botar aqui, aumentar um pouquinho. Quilômetro, K, R, miliômetro, M, R. E temos aqui também 1000 R, né? 0,001 R, ou a ferradurinha. E o instrumento de medida, ohmímetro. Potência, sua grandeza, né? Simbologia P, unidade de medida watt. Símbolo da unidade de medida W. Múltiplo e submúltiplo, kilowatt, kW, miliwatt, mW. Mesma coisa aqui, ó, 1000 W, 0,001 W. Unidade de medição, wattímetro. Frequência, sua grandeza, simbologia F, unidade de medida Hz. Simbologia de unidade de medida H. Múltiplo e submúltiplo, tá a mesma coisa, tá? Kilohertz, KHz. Milihertz, MHz. Equivalência, 1000 Hz, Hertz no caso, né? Ou 0,001 Hertz. Instrumento de medida, frequencímetro. Bom, geradores. Os dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica denominam-se geradores. Para gerar uma corrente elétrica, precisamos de um caminho condutor para movimentar as cargas livres, mantendo uma diferença de potencial, a DDP, ou seja, positivo e negativo, ou tensão entre dois pontos quaisquer de um condutor. Para a produção de eletricidade, algumas formas de energia devem ser usadas para acionar os elétrons. Esta energia é chamada de força eletromotriz, ou FEM. Exemplo, um gerador eólico são dispositivos que convertem a energia associada ao vento em energia elétrica. Tá aqui, ó.
Fonte básica de energia. Fricção. O atrito, depois a separação entre certas substâncias diferentes como vidro, madeira, seda e etc. Carregam eletricamente essas substâncias, gerando a eletricidade estática. Bastão, né? Tá aqui, ó. E a flanela. E energia estática, né? É muito utilizada aí, tem que tomar cuidado na parte eletroeletrônica, até mesmo para não queimar componentes eletrônicos, né? Então vamos lá. Fonte básica de energia, efeito termoelétrico, calor. Observe que o circuito está fechado e a forma e é formado por dois metais com temperaturas diferentes. Note que existe uma passagem de corrente entre eles. Esta corrente depende da diferença de temperatura e do tipo de metais em contato. Nós temos aqui, por exemplo, o multímetro, né? Platinado e o bermúcio, por exemplo. Vamos animar aqui, ó. Nota que estou aplicando um calor aqui na ponta da extremidade e verifique, ó, a alteração no multímetro. Ok? Ó, remover, vamos de novo aí, ó. Mais uma vez. Fontes básicas de energia, efeito magnetismo. As propriedades do corpo magnético, ímãs, são largamente utilizadas em eletricidade. Corpo magnético é o espaço ao redor do ímã onde existe atuação de forças magnéticas. A existência do campo magnético é devido aos efeitos de atração ou repulsão entre os demais ímãs ou de tração de um ímã sobre metais. Fonte de energia por ação química. Pilhas, por exemplo. Dois condutores de materiais diferentes mergulhados parcialmente em uma solução eletrólica. Surge entre eles uma DDP, tensão. Então temos aqui, um exemplo aqui, né? Da pilha, ligando esses dois condutores através de um fio metálico, esse será percorrido por uma corrente elétrica que se manterá durante um certo intervalo de tempo. Então vamos lá ver aqui, ó. Aqui em cima nós temos aqui, ó, o cátodo, que é o positivo, e abaixo aqui, ó, o anodo, que é o negativo. Um exemplo de uma pilha, né? Temos aqui, ó, o invólucro externo, invólucro, né, externo. Temos aqui, ó, a folha de zinco, a outra aqui, separação porosa. Temos aqui também, ó, o lacre de cera, ok? Ó, camada isolante de areia e a composição química NR4CI, ZNCI, né? 2 MnO2, pasta. Então a composição química da pilha, ok? Fonte de energia por ação química, bateria. Em uma bateria de automóvel, os materiais ativos reagem quimicamente para produzir energia elétrica, sempre que forem ligados ao consumidor de energia nos terminais. Bateria. O nome bateria é devido à associação de acumuladores ligados em série, onde cada elemento da bateria fornece uma tensão de 2 volts. Isto significa que uma bateria com 6 elementos fornecerá uma tensão de 12 volts. Tá aqui, ó. Geradores nos veículos. Em nossas casas e eletricidade chega através dos fios vindo das subestações. E nos veículos, ela está gerada por equipamentos chamados geradores. Como vimos, os geradores são dispositivos ou equipamentos
equipamentos que transformam energia mecânica em energia elétrica. Gerador de, por exemplo, né, corrente alternada, o alternador no veículo, né? E temos aí o dínamo, né, que foi utilizado muito nos carros mais antigos. Hoje é tudo alternador, né? Aqui temos a corrente elétrica. Após gerada, a energia é conduzida através de cabos até equipamentos elétricos de um veículo. Por exemplo, a energia chega ao cabo através da corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento de partículas carregadas de eletricidade, que são os elétrons. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Os elétrons aqui. Bom, nessa primeira fase de eletricidade básica, né? Desse módulo 1, eu espero que vocês tenham um bom estudo aí. E até a próxima. E se você gostou, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com todos e dê o seu like. Um grande abraço e até o próximo módulo.